Vamos, sem perca de tempo, abrir nossa espada, nossa Bíblia, Atos 15. Hoje a gente vai concluir o nosso estudo do capítulo 15. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Nossos irmãos da live, sejam todos bem-vindos ao ministério. Adoração e graça, que Deus venha te abençoar grandemente desse dia. Amém? A honra, a glória, o poder, a majestade pertence ao nosso Deus. Todo louvor, toda glória, toda a majestade pertence a Deus. Hoje nós vamos estar falando do versículo 22 em diante. Amém? Não, hoje é do versículo 30 em diante. É 22? Com certeza? Vamos ver aqui se do 22 em diante hoje. O concílio chega a uma decisão, o texto diz. A igreja de Jerusalém, todo mundo encontra a Bíblia. A nossa irmã aí, Elisa, fique pertinho dela para aprender a palavra do Senhor. 15, do 22 em diante, Atos dos Apóstolos. O concílio chega a uma decisão. A decisão é que os apóstolos, depois de uma grande reunião, eles decidiram quem seria enviado agora para uma nova missão de volta, principalmente aos lugares que o apóstolo Paulo e Barnabé tinham ido. Nós aprendemos na quarta passada que foi um grande debate que aconteceu em Jerusalém, em que Paulo e Barnabé tiveram que ir para lá para tratar questões da igreja, e que essa questão foi resolvida. Os irmãos receberam com muita alegria e agora eles vão partir de novo para uma nova missão. Vai acontecer alguns probleminhas, mas tudo vai se resolver, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém? Por isso que nessa noite a gente vai começar do versículo 22, a gente já vai lendo e já vai explicando, tá bom? Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos louvores, pelas orações, e que tu venha, Senhor, nos dar a sabedoria para ensinar o teu povo, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então o versículo 22 diz assim, acompanhe lá na sua espada, tá? Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Isso aqui é interessante, querido irmão. Primeiro versículo aqui, do capítulo 15, versículo 22, porque aqui vai entrar mais duas pessoas nessa missão. Barsabás, conhecido como Judas, e Silas. Aqui vai começar o ministério de Silas praticamente. Aqui vai começar o nome de Silas a ser falado na igreja, que vai se tornar um grande parceiro do apóstolo Paulo. Veja como isso é importante, porque às vezes, quando a gente está caminhando, Deus coloca pessoas no nosso lado para que a sua obra não venha parar. Porque Deus já conhece o futuro, Ele já sabe quem ali vai se afastar, quem ali vai para outra região, vai para outro lugar. E Deus sempre levanta as pessoas que às vezes a gente menos espera que vai ajudar a gente. Isso aqui me faz me lembrar quando foi fundado o Ministério da Adoração e Graça. Eu convidei uns irmãos para fundar o Ministério comigo, mas que Deus levantou outros que eu nem imaginava que está comigo e hoje estão. E aqueles que eu pensava que iam estar, não estão, e Deus levantou outra pessoa porque a obra é dele. Mas eu creio que um dia, quem sabe, os irmãos possam retornar ao ministério com aquela intenção que Deus colocou nos nossos corações. Os irmãos voltem a congregar, voltem a se relacionar ao ministério. Então aqui escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos, para fazer a obra do Senhor. Homens preparados, homens de oração. Silas é considerado um grande sábio da palavra, um grande profeta do Senhor.
Não é à toa que lá na frente a gente vai ver, já estudou nas cartas de Timóteo, que Paulo vai convidar ele a entrar nessa jornada missionária. É um homem que começa aqui o seu nome a ser falado entre os irmãos. Versículo 23. E por intermédio deles, mandar a seguinte carta, os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios, que estão na Antioquia, na Síria, na Cilícia, saudações. Versículo 24. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, que sempre vai sair, assim como sai, também entra. Sem nossa permissão, isso também acontece dentro da igreja. Os irmãos que congregam, até hoje acontece, os irmãos estão com a gente, de repente o irmão vai embora. Aí Deus levanta, manda outro. Aí a igreja é um hospital. Entendeu? A igreja sempre está mudando de pessoas. Pessoas vão chegando, pessoas vão saindo. É assim que sempre foi a igreja. E não vai deixar de ser. Claro que a gente não queria que os irmãos saíssem, abandonassem. Mas o cara quer sair, quer ir embora. Então às vezes o irmão aponta alguma besteira, sai do ministério, não tem testemunho. Aí eles saem, se afastam da igreja. Aí passa um tempo, aí volta de novo. Mas Deus sempre levanta as pessoas para fazer a sua obra, porque a obra não é do homem, é a obra de Deus. O que importa para Deus é quem está na frente e não abandonar o barco, porque se o pastor abandonar, acaba o ministério. Então aqui a gente já tem esse exemplo, olha, desde no versículo 24, acompanhe que não é de hoje, sempre foi assim. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, sem nossa permissão. Tem pessoas que saem do ministério e não pedem nem a permissão do pastor. Sai como uma ovelha desgarrada, sai como se não existisse a igreja. Não pede a bênção do pastor, sabe? Some, desaparece. É sinal que nunca foi convertido. É sinal que nunca tratou sério do ministério. Porque o bonito é o irmão chegar com o pastor e falar: olha, pastor, aconteceu alguma coisa, vem aqui comigo, vamos conversar. Eu quero sair, eu quero ir para outro lugar. O pastor não é obrigado a ter a ovelha lá se ela não quer mais. Quantos irmãos que saíram do Ministério da Oração e Graça, aqueles que chegaram comigo e falaram: pastor, eu quero sair. Meu filho, vai, deixa, Deus te abençoe. Porque não interessa o pastor insistir se a pessoa já decidiu, já tomou a decisão. Amém? Então é assim que acontece, ó. Desde que soubemos que alguns saíram dentre nós, sem nossa permissão, olha, desde lá, e vos tem constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mentes. Aqui também eram pessoas que estavam pregando outra doutrina, além daquilo que o apóstolo Paulo e Barnabé e sua equipe haviam pregado e ministrado naquelas igrejas. No versículo 25 diz assim: pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso depois daquele grande debate em Jerusalém, selecionar alguns homens e enviá-lo com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. A gente vê aqui que a parceria entre Barnabé e Paulo ainda é forte. Mas vai chegar um momento que eles vão se separar por causa de família, por causa de desavenças. E não são coisas assim, desavenças fortes, de muita confusão, não. Coisas que aconteceram, muitas pessoas falam que eles brigaram, não. Aqui diz que eles tiveram uma forte, vamos dizer assim, debate. Não concordaram em algumas coisas e se afastaram. Mas não foi briga, foi uma questão de discussão mesmo, de pensamento, de linha de pensamento. E quando o pensamento não está se alinhando, realmente é melhor a pessoa cada um ir do seu lado. Amém? Porque Deus ama aquele que trabalha com harmonia um com o outro. Então é muito importante esses versículos, que aqui a gente vê Barnabé e Paulo ainda em sintonia. Versículo 26. Homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem colocado o seu nome em risco pelo nome de Jesus? Esses homens aqui colocaram. A gente estudou que eles foram presos, que eles foram jogados, que eles foram
maltratado, quase o apóstolo Paulo morre e perde a vida. Então realmente eles correram um alto risco de perder a vida pelo amor do Evangelho, pelo aquilo que eles acreditavam. Veja como a gente está bem confortável hoje em nossos dias, que ninguém está nos perseguindo, que ninguém está querendo nos matar. Olha, que eu estou aqui pregando o Evangelho e graças a Deus a gente não recebe ameaça de morte. Mas esses homens, quando eles abriram a boca deles para ministrar, para falar de Jesus, a vida deles estava correndo grande perigo, grande risco. A igreja ela vai voltar a ser perseguida como antes, na igreja, como era na igreja primitiva. Isso vai ser na grande tribulação. Aí sim o bicho vai pegar. Na grande tribulação a perseguição vai aumentar muito, como nunca tinha acontecido na face dessa terra do Deus. Então aqui esses homens têm colocado suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui já é uma grande lição para todos nós que estamos aqui. Que nós temos que vestir a camisa do Evangelho. Todos nós que estamos aqui temos que vestir a camisa do Evangelho de Jesus. Versículo 27. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmar em suas palavras o que vos estamos escrevendo. Versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo, a igreja é criada pelo Espírito Santo de Deus, e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários. E o 29 vai dizer o que foi debatido nessa assembleia muito forte, que os irmãos não poderiam fazer, nem judeus e nem gentios que estavam chegando na igreja. Versículo 29. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos. Isso aqui jamais. Viu? Se uma pessoa ali chega com você, oferece um alimento que é sacrificado a alguma entidade, crente não come. Então, se for comer, tem que trazer, fazer uma oração e ter brasa, né? Mas não antes de consagrar, porque foi consagrado a entidades, a ídolos. Viu, meus amados irmãos? Porque isso faz um mal muito grande. É por isso que a gente... Por que eu não vou falar o nome, porque a gente não pode nem falar hoje em dia, está tudo as pessoas querendo processar a gente. Vou falar, olha, você sempre vai ver em estrada, banquete, não está lá o banquete? Aquilo é oferecido aos demônios, aos ídolos daquelas pessoas acreditam. E é para fazer o mal. Aonde eu trabalho, na estrada que eu trabalho, a gente vê, na hora que a gente vê, as pessoas... É uma roda, estão lá, colocando para fazer mal às pessoas. Aí eu, como pastor, homem de Deus, o que é que eu faço quando eu vejo? Eu repreendo em nome de Jesus. Eu estou repreendendo pela autoridade de nome de Jesus, que nenhum mal chegará a essas pessoas. Naquele momento é quebrado no mundo espiritual e o cara vai perder dinheiro, como a gente vai estudar no capítulo 16. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Isso aí é em geral, viu? Porque a gente é separado do mundo. A imoralidade sexual está envolvida em muita coisa, viu? Pornografia, um monte de coisa aí que a gente não pode falar aqui. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça, aqui nessa versão, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então a Bíblia é muito bem clara. Se a gente largar a mão dessas coisas, por quê? Porque no mundo romano nós já sabemos que fazia parte do culto as orgias sexuais, os sacrifícios, fazia parte do culto.
deles. Mas nós não. Aqueles que conhecem a verdade, só podemos realmente dar glória a Deus, adorar somente a Deus. Todo o nosso sacrifício de louvor tem que ser para Deus. E essa decisão no versículo 30 vai dizer que foi recebida com alegria, tanto pelos gentios que estavam chegando à igreja, também pelos judeus que tinham aceitado Jesus como Messias, porque a igreja começou com os judeus. A salvação vem dos judeus. Não podemos deixar de perder esse foco. Versículo 30. E tendo despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta do concílio para toda aquela região, para que os irmãos lessem aquela carta e a partir daquele momento eles seguissem a palavra do Senhor. Versículo 31. Os irmãos a leram e muitos se alegraram. Olha só, querido, você tem que amar a palavra de Deus. Olha, os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Mensagem de Cristo poderosa, que vai lá no fundo da alma. Nós temos que nos alegrar com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não tem que ser um peso para a nossa vida, pelo contrário. A palavra do Senhor, ela nos traz felicidade, alegria, domínio próprio, gozo, paz, benignidade, amor. É isso que a palavra de Deus faz. Nós temos que ter essa alegria. Por quê, querida? Porque hoje, olha, você não dá valor no livro desse aqui hoje. Está tudo prontinho, não está? Mas nesse tempo aqui, não tinha livro. Era só em pergaminho, era rolado. Tinha que ter muito cuidado para não estragar. Era muito difícil alguém saber escrever. Por isso que tinha só os escribas que escreviam. Então era muito difícil e era um grande privilégio alguém ler a palavra para ti. Porque só era na sinagoga, lá no templo, as pessoas que tinham acesso à leitura. Isso só foi mudado com Gutenberg, quando ele começou a imprensar a Bíblia, querido. Já pensou que hoje você tem a Bíblia digital para você ler? Tem Bíblia de todo tipo. Hein? Tem o pão diário, tem palavra, tem tudo. Então a gente tinha que se alegrar ainda mais. Os irmãos aqui, a maioria não sabiam ler, porque era difícil ler. E hoje nós sabemos tudo, querido. Então vamos nos alegrar com a palavra de Deus. Dá uma glória para Jesus. Dá uma glória para incentivar os irmãos que nos assistem. João, dá uma glória aí, João. Dá uma glória a Deus aí, meu filho, dá? João está ficando rapazinho. João está ficando rapazinho já. Quantos anos? 12 já? 11? Ele está muito grande, né? Olha, João, vamos fazer esse bolinho aí, viu? Não vai fugir do teu pastor. Vamos fazer um bolinho aí para o João. O aniversário dele vai fazer 11 anos ainda, esse rapaz. Moisés já vai fazer 10 agora em junho, não. Moisés está ficando também caneludinho. Despichou, ele está grandinho. Cresce rápido, né? Olha só, queridos irmãos. Então, 31 aqui, os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Versículo 32. Judas e Silão eram profetas. Olha só, querido, que coisa. Exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos mandos. Ensinamento da Bíblia. É palavra, meu irmão. O verdadeiro evangelho é palavra no lombo do cristão. E hoje a gente só vê: eis que te dou uma chave, eis que te dou uma... Meu irmão, eu não vejo isso na Bíblia. Entendeu? A chave só vem se eu obedecer. A Bíblia diz: a casa só vem se eu sou fiel a Deus. Se tu é infiel, tu está fora. É a lei da semeadura. Oh, meu Deus do céu. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos na palavra do Senhor. Ensinamento na palavra do Senhor. É a palavra que faz tudo, hein?
Versículo 33. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que retornasse aos que os haviam enviado. Versículo 34. Porém, Silas, isso aqui é importante, achou melhor ficar ali. Ele não quis seguir. Ele é profeta. E é aqui que vai começar a parceria dele com o apóstolo Paulo. Porque se ele vai, ele não ia com Paulo. Ali o Espírito Santo com certeza falou no ouvido dele: ei, rapaz, fica aí, porque Barnabé vai brigar com Paulo, e tu que vai continuar a ministrar com ele. É interessante isso aqui, querido. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos irmãos pregavam e o quê? Ensinavam o quê? A palavra do Senhor. Mais uma desses profetas de Baal que estão por aí passando só mando para o outro. Hein? Então, olha aqui para Barnabé, olha aqui para Silas, é só ensino. Jesus é só ensino. Aí o cara só é manto, meu irmão. Meu Deus. Pois é, o cara nem lê mais a Bíblia, já chega logo passando manto para a irmã. Meu Deus do céu, eu peguei muita profetada por aí nessas vigílias quando eu ia. Meu Deus do céu, obrigado, Jesus. Olha só, isso aqui é muito forte, querido. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra de Jesus, do Senhor. Glória a Deus. Tu ensina a palavra do Senhor, profeta? Então tu é de Deus. Toma posse aí. Barnabé e Paulo se separam. Olha aqui. Versículo 36 diz assim: passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais pregamos a palavra do Senhor, mais uma vez, a fim de observar como estão vivendo. O que é que Paulo diz? Olha, nós fizemos a primeira viagem missionária em todas as igrejas que passamos, Barnabé, agora vamos retornar para ver como é que está a fé dos irmãos, para ver como a preocupação do apóstolo Paulo, ver que aquelas pessoas que se converteram, que ali nasceu as igrejas. Paulo estava preocupado com isso. Vamos retornar o mesmo caminho e refazer a viagem para fortalecer a fé dos irmãos e ver como é que eles estão se comportando. Isso aqui é tremendo, querido. No versículo 37, e Barnabé queria João, que é primo de Barnabé, sobrinho, parece, também chamado Marcos, os acompanhasse. Aqui que vai dar treta. Aqui que vai dar como é que fala? A divisão entre os dois. Mas não é essa palavra que ele é. Divergência é a palavra que eu queria falar. E Barnabé queria que João, também chamado Marco, que era parente de Barnabé, parece que era sobrinho dele, os acompanhasse nessa viagem. E Paulo não vai aceitar. Por quê? Porque da primeira vez que Paulo convidou Marcos para ir na viagem, ele não quis ir, ele abandonou o barco. E Paulo falou: não é justo agora tu querer retornar, fazer toda a viagem que nós fizemos, se tu abandonou a gente no meio do caminho. Foi essa a confusão que deu. Mas não creio que isso aqui foi briga, foi uma questão de acerto entre eles. Discordância. Barnabé queria levar João Marcos, Paulo falou: não, já que ele abandonou o barco, ele não está preparado para a missão. Mas tudo foi o trabalhar de Deus para que Silas fosse parceiro de Paulo. Entendeu? Tudo é o agir de Deus. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Esse Marco aqui é o evangelista Marcos, que escreveu o primeiro evangelho dele. Por isso que ele conhece muitas escrituras, por isso que o evangelho de Marcos é muito profundo, porque ele conhecia os bastidores todinho ali, do mundo romano, principalmente no que ele escreveu para os romanos.
Versículo 38. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não vos acompanhasse até o fim da missão. Ele abandonou o barco. Aleluia. Não esquecendo que Paulo é um fariseu. Ele é rígido. Com ele era o seguinte: é sim, sim, não, não. E como João Marcos pisou na bola, ele falou: não, agora tu não vai também. Mas lá no fim da história a gente vai ver que ele recebe João Marcos lá na carta de Timóteo. Ele está preso, João Marcos vai visitar ele, Marcos vai visitar ele. E lá ele retorna de novo a fazer parte ali da missão e da equipe de Paulo, vamos dizer assim. Mas passou anos, queridos irmãos. Mas uma coisa interessante aqui: a pessoa que te chamou para montar o ministério contigo, ela te abandonou, mas quem sabe lá na frente ela retorna, né? Porque Marcos retornou a fazer a obra com Paulo anos depois. No versículo 39, por esse motivo tiveram um desentendimento, tão exacerbado. O debate foi feroz aqui, porque envolvia sangue, né, irmão? Sabe que os nossos parentes não se dói, né? A irmã Raquel quer levar a réu, o pastor Lima réu. Aí eu, não, pastor, se não levar a réu, eu não vou. Aí então tu não vai, réu. Não vai, tu não fosse da primeira missão, era isso que está acontecendo, réu. Né? Envolveu até o parentesco, o sangue, sabe que esse negócio é complicado de família, né? É interessante isso aqui, querido. Olha, por esse motivo, no versículo 39, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos, navegaram para Chipre, que é a terra de Barnabé, eles foram para lá evangelizar. Olha como Deus fez. Colocou eles para lá e Paulo e Silas vão seguir viagem. Paulo, no entanto, preferiu a companhia do profeta Silas Malafaia. Aqui Silas, né? Não é o Malafaia não. Malafaia está aí dentro de chicote na galera. Partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Agora é Paulo e Silas que vão apanhar no versículo 16. Que vão louvar lá na prisão, vão expulsar o demônio de uma jovem. É forte esse capítulo 16 que a gente vai estudar na quarta-feira passada, amém? É até aqui, dá glória para Jesus aí, amém? Você gostou da palavra do Senhor, bate palma, se alegra na presença do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, coloca um fundo aí para mim orar, vamos orar. Vai rolar um negócio aí, eu estou vendo uma panelinha ali bonitinha, um mingauzinho especial. Oh meu Deus do céu! Queremos agradecer a Deus, nossos jovens estão aqui, sábado, viu? Culto de jovem, tá bom? Vamos louvar o Senhor, pregar. Aí, cada jovem convide logo um jovem, tá? O pastor vai trazer o bombonzinho, 3 caixinhas pra gente fazer os brindezinhos para dar para os irmãos, tá? Vai rolar uma pipoquinha, né, irmão? A gente vai fazer a pipoquinha, um hot dogzinho pra galera, vai ser bacana, viu? Vou trazer, viu, meu irmão? Aquele negócio lá pra senhora esse sábado vem adubado para lhe ajudar aí no seu empreendimento. E aí, Rafa? Diz que a Rafa não dá conta, diz que é muita coisa. É muito pedido. Tem que comprar 2 celulares. É muita bênção, meu irmão. É bênção de Jeová. A bênção é tão grande que o meu celular enche. Oh, Jesus querido. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecendo, meu Pai, que tu venha abençoar ainda mais a vida da irmã Raquel, a vida da irmã Liane, que são empreendedoras, meu Pai, a ótica da irmã. Eu falei para a Daci, olha, Daci, coloca também lá o negócio da irmã Liane para divulgar. Fica divulgando a irmã Raquel, depois a irmã vai ficar com ciúme, é para divulgar todo mundo. Eu fico divulgando todo mundo, né, irmã? Se ela manda dentro do meu Face, eu mando para todo mundo. Aí eu vejo que a Daci está puxando mais sardinha para a Raquel. Olha aí, Barnabé e Paulo. Eu falei, olha, divulga também a ótica lá Pinheiro. Vamos divulgar, né? Uma semana, temos que ajudar um ao outro, né? A minha irmã divulga a Ceazinha lá no meu trabalho, né? Temos que divulgar. Maravilhoso e eterno Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Tu venha abençoar a nossa vida nessa noite. Queremos ser gratos a Ti.
pela vida dos nossos irmãos, por tudo que Tu tem feito na nossa vida, Pai. Tu vem abençoar, Senhor, a vida da irmã Raquel. Tu vem abençoar, Senhor, a ótica da irmã Eliane. Tu vem abençoar ali a empresa da minha irmã Ceazinha, meu Pai. Todos aqueles que têm o seu negócio, o Paulo, o Sal, aqui, o meu amigo Samuel, também que trabalha no Uber, isso, Senhor, Tu vem abençoar os seus filhos, guardar de todo o mal. Tu vem abençoar a Emily, que trabalha ali também. Abençoar todos nós que estamos aqui, todos os nossos obreiros, todas as nossas obreiras, todas as famílias, meu Pai, que estão aqui conosco no Ministério de Adoração e Graça. Tu venha abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra nessa noite, que essa palavra possa chegar a muitos corações, para que elas possam conhecer a Tua palavra, que através da palavra que liberta, que cura, que sara, meu Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nos leve em paz aos nossos lares nessa quarta-feira, meu Pai. Que Tu venha, Senhor, abençoar nossos jovens nesse sábado, no grande culto aqui, 19 horas. Que Tu venha abençoar o culto de domingo, que será uma bênção com testemunhos fortes nessa casa de oração. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos tudo que Tu tem feito na nossa vida, tudo que Tu já fez e tudo que Tu ainda vai fazer na nossa casa, na nossa família, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço e te agradeço nessa noite. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nessa noite. Se isso é verdade, bate uma palma.